Quase 40% das oficinas independentes se recusam terminantemente a aceitar determinados veículos. Se os reparos custarem mais de 12 mil euros e exigirem ferramentas especiais diretamente do fabricante, muitos mecânicos simplesmente recusam carros que valem cerca de 80 mil euros. SUVs de luxo estão abandonados, sedãs estão apodrecendo em quintais e seus donos estão literalmente sentados em poços de dinheiro. Estes são os 13 carros que os mecânicos dificilmente ousam tocar em 2025. Fique ligado até o final, vou mostrar quais modelos, segundo oficinas experientes, quase nunca dão problemas, e portanto, são considerados carros realmente livres de preocupações. Vamos começar com o número 13, o Chrysler Sebring, um dos sedãs médios mais notórios dos anos 2000. À primeira vista, parecia um carro familiar sólido, mas inúmeros problemas se escondiam sob o capô. Os mecânicos reviravam os olhos toda vez que um deles entrava na oficina, porque o Sebring era equipado com alguns dos motores mais fracos que a Chrysler já havia construído. O V6 de 2,7 litros era famoso pela formação de depósitos espessos de lodo no óleo. Muitos proprietários relataram falhas no motor antes dos 100 mil quilômetros, mesmo com trocas regulares de óleo. Em 2007, esse problema levou a uma ação coletiva que arruinou permanentemente a reputação do carro. O Sebring era um pesadelo para os mecânicos. Após a formação da borra de óleo, os reparos facilmente ultrapassavam os 4 mil euros, mais do que o carro sequer valia no mercado de usados. Além disso, o Sebring foi alvo de inúmeros recalls. Só o modelo de 2007 teve 5 recalls, que variavam de sistemas de arrefecimento defeituosos a falhas elétricas que podiam desligar o veículo em plena marcha. A Niotsa registrou centenas de reclamações sobre falhas repentinas no motor, problemas de direção e sensores de airbag defeituosos. Oficinas evitaram o problema porque as peças de reposição se desgastavam rapidamente e muitos clientes recusavam reparos quando o custo excedia o valor residual. Nem mesmo a reforma de 2007 conseguiu salvar sua reputação. Ano após ano, a Consumer Reports classificou o Sebring perto do fim de sua lista de confiabilidade. E se você acha que isso já é ruim o suficiente, este próximo carro mostra que pequeno nem sempre significa descomplicado. Em 12º lugar está o Mini Cooper, charmoso e divertido por fora, mas um verdadeiro pesadelo para qualquer oficina sob o capô. Os modelos posteriores a 2011, equipados com um motor turbo de 1,6 litro, são particularmente desastrosos em termos de confiabilidade. Problemas com o tensor da corrente de comando eram tão comuns que uma ação coletiva foi movida em 2011. Um reparo custa mais de 2.500 euros, e se a corrente se soltar, o motor inteiro pode ser destruído. Bombas d'água defeituosas também afetaram duramente a Mini. A BMW, empresa controladora da marca, teve que emitir recalls em 2011 e 2015 porque as bombas elétricas superaqueceram e, na pior das hipóteses, poderiam pegar fogo. De acordo com a Consumer Reports, o Mini Cooper frequentemente ficava no fundo de suas classificações de confiabilidade, com problemas na transmissão, no motor e na eletrônica. Transmissões automáticas, em particular, são consideradas um risco. Muitas oficinas se recusam a consertá-las porque falham de forma imprevisível e as substituições custam mais de 7 mil euros, muitas vezes mais do que o carro realmente vale. Somado a isso, o compartimento do motor é extremamente apertado, o que torna qualquer trabalho um teste de paciência. Reparos que duram horas aumentam os custos de mão de obra. Até mesmo os fãs mais fervorosos do Mini admitem que o prazer de dirigir dificilmente compensa as constantes visitas à oficina. Inúmeros mecânicos independentes rejeitam os Minis de cara, sabendo muito bem que quase ninguém está disposto a pagar contas tão astronômicas. E se você acha que só carros europeus pequenos têm esses problemas, espere até que um carro compacto americano tome o mesmo caminho desastroso. Em 11º lugar está o Ford Fiesta. Inicialmente, parecia uma escolha inteligente e acessível, mas a partir de 2011, tornou-se um dos maiores pesadelos da Ford. O principal culpado, a transmissão de dupla embreagem PowerShift. Era para ser mais econômica e suave, mas, em vez disso, tornou-se um desastre. Proprietários relataram solavancos, derrapagens e perda repentina de potência. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário, NHTSA, registrou cerca de 30 mil reclamações. Uma investigação em 2019 mostrou que a Ford sabia dos defeitos antes mesmo de os carros serem vendidos. Uma ação coletiva obrigou a empresa a pagar centenas de milhões de euros em indenizações. Muitos compradores receberam recompras ou reembolsos em dinheiro, mas a reputação do Fiesta foi arruinada.
Os reparos na transmissão PowerShift costumavam custar mais de 3.000 euros, e mesmo assim, raramente duravam muito. Os mecânicos odiavam essa transmissão porque seu projeto era falho desde o início. A Consumer Reports classificou o Fiesta como um dos carros compactos mais instáveis de todos os tempos. Os problemas de transmissão ofuscaram todos os outros recursos do carro. Em 2019, a Ford retirou completamente o Fiesta do mercado americano. Para muitas oficinas, o Fiesta era uma causa perdida. Os clientes não podiam mais arcar com os reparos constantes e as peças continuavam falhando. É por isso que muitos mecânicos ainda o rejeitam hoje. Mas se você acha isso ruim, o próximo exemplo mostra como uma marca inteira pode entrar em colapso quando sua confiabilidade falha. Em 10º lugar está o Fiat 500, e essencialmente toda a marca Fiat. Quando a fabricante retornou ao mercado americano em 2011, era para ser um retorno emocionante. Em vez disso, tornou-se um conto de advertência. O Fiat 500 era pequeno, elegante e barato, mas logo começou a apresentar sérias deficiências. Problemas na transmissão, em particular, preocupavam os proprietários. Os atuadores da embreagem nas versões automáticas falhavam com frequência, e sua substituição costumava custar mais de 3.000 euros, mais do que muitos motoristas estavam dispostos a investir. A Consumer Reports classificou o Fiat 500 como um dos carros pequenos mais instáveis de todos os tempos. Somado a isso, havia enormes problemas de qualidade. Entre 2011 e 2016, houve recalls por airbags defeituosos, curtos-circuitos elétricos e falhas na direção hidráulica. A Gnotsa recebeu centenas de reclamações sobre motores que falhavam sem aviso prévio. Oficinas evitam FIAs porque as peças de reposição são difíceis de encontrar e cada reparo leva o dobro do tempo. O compartimento do motor apertado torna até mesmo tarefas simples, como trocar velas de ignição, uma tarefa demorada. Quando se considera os baixos valores de revenda, a maioria dos clientes descarta imediatamente a ideia ao ouvir o custo dos reparos. Em 2020, as vendas da Fiat nos Estados Unidos despencaram mais de 90%. O Fiat 500 foi descontinuado, restando apenas alguns modelos. Para muitas oficinas, os Fiat são agora um poço sem fundo que é melhor deixar intocado. É exatamente por isso que você não deve perder nossas análises. Carros que parecem charmosos por fora podem esvaziar seu bolso por dentro. Se essas informações te ajudarem, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma nova análise antes da sua próxima compra de carro. E fique ligado, porque o próximo veículo prova que até mesmo os populares sedãs europeus podem se transformar em verdadeiros pesadelos a longo prazo. Em 9º lugar está o Volkswagen Passat. Ele goza de sólida reputação na Europa, mas nos Estados Unidos tornou-se um verdadeiro pesadelo para muitos proprietários. Os motores diesel TDI mais antigos são particularmente notórios. Em 2015, a Volkswagen admitiu ter adulterado os testes de emissões, o infame escândalo Dieselgate. Mais de 480 mil veículos foram afetados somente nos Estados Unidos, muitos deles modelos Passat. A empresa teve que pagar mais de 20 bilhões de euros em multas e recompras. Mas, mesmo além do escândalo, esses carros eram extremamente caros para manter. Os motores TDI frequentemente sofriam com bombas de combustível de alta pressão defeituosas. Quando estas falhavam, lascas de metal se espalhavam por todo o sistema de combustível, e os custos de reparo ultrapassavam facilmente os 6.000 euros. Isso era um pesadelo para os mecânicos. As versões mais recentes a gasolina também causavam problemas. Modelos de 2011 a 2015 tiveram que ser recolhidos devido a sensores de airbag defeituosos, problemas de direção e desligamentos repentinos do motor. De acordo com a Consumer Reports, eles estavam abaixo da média em termos de confiabilidade, com frequentes problemas elétricos e falhas na transmissão. Outro ponto fraco era a transmissão DSG de dupla embreagem. Os reparos podiam facilmente custar mais de 5.000 euros, e as atualizações de software raramente resolviam os problemas permanentemente. Muitas oficinas rejeitaram os veículos porque os clientes americanos não estavam dispostos a pagar os preços de reparo nos níveis europeus. Após o término da garantia, os custos aumentaram rapidamente. Mas, por mais problemático que o Passat fosse, a próxima geração de SUVs leva os pesadelos das oficinas a um nível totalmente novo. Em 8º lugar, o que não é nenhuma surpresa, estão os modelos Range Rover e Land Rover. Eles prometem luxo e capacidade off-road, mas são notórios como verdadeiras armadilhas para ganhar dinheiro em oficinas mecânicas. Durante anos, a Land Rover quase sempre ficou perto do fim dos rankings de confiabilidade.
De acordo com o estudo da JD Power de 2023, a marca ficou em último lugar, com uma média de 273 problemas por 100 veículos. Os modelos mais antigos, em particular, sofriam com falhas constantes na suspensão a ar. Um único reparo custava facilmente mais de 2.000 euros, e o problema frequentemente voltava logo depois. Os motores e as transmissões também não eram nada confiáveis. O Range Rover de 2013 foi recolhido devido a falhas na transmissão que permitiam que o veículo se movesse sozinho, mesmo em modo de estacionamento. Segundo os proprietários, a eletrônica é outro fiasco. Baterias descarregadas, telas de infoentretenimento com defeito e luzes de advertência piscando aleatoriamente mantêm os SUVs na oficina por semanas. Os mecânicos relutam em trabalhar nesses veículos, o acesso é complicado, as peças de reposição são extremamente caras e muitos reparos simplesmente não duram muito. A Consumer Reports também criticou os Range Rovers por seu baixo valor de revenda. Um SUV que custa cerca de 100.000 euros novo perde a maior parte do seu valor em poucos anos, muitas vezes para menos de 30.000 euros, principalmente devido aos altos custos de manutenção. Muitas oficinas independentes os rejeitam completamente, forçando os proprietários a recorrerem a concessionárias caras. O Range Rover pode brilhar em imagens publicitárias, mas, na realidade, ele esvazia seu bolso mais rápido do que você imagina. Se quiser ver o panorama completo, assista ao nosso vídeo sobre as piores marcas de carros que você deve considerar, basta clicar no link acima para ver a lista completa. E fique ligado, porque este próximo veículo, uma criação da Chrysler, tem literalmente dado dores de cabeça aos mecânicos há anos. Em sétimo lugar está o Chrysler PT Cruiser. Quando foi lançado em 2011, seu design retro parecia original, mas logo se tornou um problema nas rodas. A Chrysler vendeu mais de 1.300.000 unidades, mas no final dos anos 2000, os mecânicos começaram a ter um mau pressentimento sempre que um deles entrava em sua oficina. O principal motivo: baixa qualidade de construção. Os interiores se deterioravam, os chicotes elétricos falhavam com frequência e a ferrugem frequentemente aparecia depois de apenas alguns anos. A Consumer Reports classificou o PT Cruiser perto do fim da categoria em termos de confiabilidade. Os proprietários relataram superaquecimento, juntas do cabeçote queimadas e problemas constantes na suspensão. As versões turboalimentadas pioraram a situação. Seus motores eram propensos a superaquecimento, resultando em juntas do cabeçote queimadas e coletores rachados. Os reparos frequentemente ultrapassavam os 2.000 euros, e o compartimento do motor apertado tornava qualquer trabalho um teste de paciência. Os recalls não melhoraram a reputação. Modelos de 2006 a 2008 foram recolhidos devido a curtos-circuitos nos reguladores dos vidros, o que representava risco de incêndio. Outros recalls afetaram o sistema de combustível e os airbags. Os mecânicos evitaram o PT Cruiser porque os reparos eram muito demorados e pouco rentáveis. O valor de revenda despencou tanto que grandes reparos costumavam custar mais do que o próprio carro. A Chrysler encerrou a produção por completo em 2000. Mas se você acha que este pequeno carro retro já era ruim o suficiente, o próximo modelo demonstra como um conceito de motor potente pode se tornar um pesadelo para as oficinas. Em sexto lugar estão os veículos equipados com o motor Cadillac Nortar. Na década de 1990, esse motor V8 era considerado uma obra-prima da tecnologia, desempenho suave, tecnologia moderna e amplas reservas de potência. Mas, na oficina, o Nortar revelou-se um dos motores mais notórios já construídos pela General Motors. Ainda hoje, os mecânicos balançam a cabeça quando um desses carros aparece. O maior problema eram as juntas do cabeçote. O bloco de alumínio e o tipo de fixação dos parafusos faziam com que os parafusos se soltassem da rosca com o tempo, e, portanto, as juntas estouravam regularmente. Os reparos eram um pesadelo, muitas vezes custando entre 3 e 4.000 euros, e mesmo assim, raramente duravam. Alguns motores paravam de funcionar antes mesmo de completar 130.000 quilômetros. Somavam-se a isso os constantes vazamentos de óleo, principalmente do infame retentor traseiro, que exigia a remoção de todo o motor. Só a mão de obra custava cerca de 2.000 euros. O sistema de arrefecimento também era um ponto fraco. Bombas d'água, termostatos e radiadores falhavam repetidamente. A Consumer Reports classificou os Cadillacs com motor Nortar, incluindo o Seville e o DeVille, perto do fundo da escala de confiabilidade. Os proprietários adoravam a suavidade do funcionamento, mas lamentavam as constantes panes. Os valores de revenda despencaram, alguns veículos caíram para menos de 2.000 euros em menos de 10 anos.
As oficinas os evitavam porque cada reparo demorava uma eternidade e era pouco lucrativo. Muitas simplesmente recomendavam que seus clientes descartassem o carro. Mas, por mais problemático que este clássico americano fosse, o próximo veículo demonstra que até mesmo as novas tecnologias podem transformar a vida dos mecânicos em um verdadeiro pesadelo. Em quinto lugar está a Rivian R1T, a primeira picape totalmente elétrica desta lista e também o primeiro modelo do gênero a ser vendido nos Estados Unidos. Com seu design futurista, genuína capacidade off-road e desempenho impressionante, ela imediatamente conquistou a atenção do mundo. Mas nas oficinas, surge um panorama diferente. Novo não significa necessariamente livre de problemas. Proprietários relatam falhas graves. Em 2022, a Rivian teve que convocar quase todos os 13 mil veículos produzidos na época, devido a um parafuso solto na suspensão, o que, na pior das hipóteses, poderia levar à perda de controle. Um sério risco à segurança para uma picape que vale cerca de 90 mil euros. O software também está causando dores de cabeça. Motoristas relatam falhas repentinas no sistema, telas de infoentretenimento com defeito e luzes de advertência piscando de forma irregular. Ao contrário dos veículos convencionais, esses problemas não podem ser resolvidos simplesmente na oficina mais próxima, eles exigem redefinições de firmware ou atualizações de fábrica, que só podem ser realizadas pelas próprias oficinas da Rivian. Mecânicos independentes não têm acesso a sistemas de diagnóstico ou peças de reposição. Falando em peças de reposição, os prazos de entrega costumam ser longos. Após acidentes, os proprietários precisam esperar meses para que peças da carroceria ou baterias estejam disponíveis. Os custos de reparo são exorbitantes, a troca de uma bateria sozinha pode custar mais de 20 mil euros. O design complexo do veículo faz com que cada reparo leve mais tempo, tornando-o simplesmente antieconômico para muitas oficinas. Como resultado, muitas oficinas se recusam a aceitar esses veículos. O Rivian R1T demonstra de forma impressionante que mesmo os veículos elétricos mais modernos podem rapidamente decepcionar os motoristas. E se você acha que novas tecnologias são um risco, espere até chegarmos a uma marca que luta com os mesmos problemas há décadas, sob seu lendário emblema. Em quarto lugar está o Jaguar XF, uma marca que sempre foi sinônimo de luxo e elegância, mas por trás do emblema brilhante esconde-se uma dura realidade que os mecânicos conhecem muito bem. Esses veículos quebram com frequência e custam uma fortuna para consertar. Lançado em 2007, o XF deveria marcar um novo começo moderno para a Jaguar, em vez disso, trouxe de volta os velhos problemas com força total. Falhas elétricas eram onipresentes, painéis de instrumentos defeituosos, sistemas de infoentretenimento com defeito e luzes de advertência que acendiam sem motivo. A Consumer Reports classificou regularmente a Jaguar perto do fim de suas tabelas de confiabilidade. Ano após ano, a Jaguar teve que fazer recalls, por vazamentos de combustível, airbags defeituosos ou problemas nos freios. Modelos mais antigos, como o XJ ou o S-Type, não se saíram muito melhor. Suas transmissões automáticas frequentemente falhavam antes de 130 mil quilômetros, e as substituições custavam facilmente mais de 6 mil euros. O sistema de arrefecimento também era um ponto fraco, bombas d'água e termostatos falhavam muito antes do esperado. Mecânicos evitam Jaguars porque as peças de reposição são extremamente caras e o acesso aos componentes é catastrófico. Mesmo os serviços de rotina levam o dobro do tempo em comparação com outros veículos, aumentando enormemente os custos de mão de obra. Muitas oficinas enviam os proprietários de Jaguar diretamente para oficinas autorizadas, onde as contas são ainda mais altas. Os valores de revenda despencam drasticamente, sedãs de luxo que antes custavam mais de 80 mil euros muitas vezes valem apenas alguns milhares de euros depois de 10 anos. Os Jaguars podem ainda parecer elegantes por fora mesmo depois de uma década, mas para os mecânicos, eles são simplesmente sinônimo de problemas intermináveis. E por mais caras que essas belezas britânicas possam ser, o próximo sedã alemão leva a complexidade e os custos de reparo a um nível totalmente novo. Em terceiro lugar está o BMW Série 7, tradicionalmente o símbolo do luxo alemão, mas os modelos do início dos anos 2000, especialmente o i65 e o i66, evoluíram para alguns dos sedãs mais superdimensionados já construídos. Para os mecânicos, eles são um verdadeiro pesadelo. O então novo sistema iDrive deveria ser revolucionário, controlava tudo, navegação, ar-condicionado, rádio, mas, na prática, era uma fonte inesgotável de problemas.
Proprietários reclamaram de telas travadas, reinicializações aleatórias e travamentos do sistema que desabilitavam até funções básicas. A Consumer Reports classificou esses modelos bem abaixo da média em termos de confiabilidade. Depois, vieram os problemas eletrônicos. Mais de 70 unidades de controle estavam instaladas no veículo, e se apenas uma falhasse, isso poderia desencadear uma cascata de erros. O diagnóstico levava horas e os reparos frequentemente custavam milhares de euros, já que cada peça de reposição precisava ser programada individualmente. Somavam-se a isso os danos ao motor e à transmissão, vedações de válvulas defeituosas produziam fumaça no escapamento, e sua substituição custava mais de 8.000 euros só em mão de obra. As transmissões automáticas também causavam problemas, trocavam as marchas bruscamente e frequentemente falhavam antes de 16.000 km. Muitas oficinas evitam o Série 7 porque cada reparo é demorado e os clientes reclamam dos altos custos. Mesmo hoje, um Série 7 com defeito pode ficar parado por meses, simplesmente porque faltam peças de reposição ou software de codificação. Mas se você acha que a complexidade da BMW já é ilimitada, espere um minuto. O próximo SUV de luxo alemão demonstra como a Mercedes-Benz conseguiu transformar prestígio em pura frustração. Em segundo lugar estão os Mercedes-Benz Classe Mililitro e Classe GL, SUVs que prometiam conforto, luxo e prestígio, mas que, na prática, muitas vezes se tornaram frequentadores assíduos das oficinas. Muitos mecânicos hoje os descrevem como alguns dos veículos off-road mais problemáticos já construídos. Os modelos de 2006 a 2008 com motor V6, em particular, sofriam de sérios problemas com a engrenagem do eixo de equilíbrio. Ela frequentemente se desgastava prematuramente, às vezes já com 96.000 km. Um reparo custava entre 4.000 e 5.000 euros, já que o motor inteiro frequentemente precisava ser desmontado. A suspensão a ar Airmatic era outro ponto fraco. Proprietários relatavam falhas constantes em amortecedores, compressores e válvulas. Um único reparo podia custar mais de 500 euros, mas defeitos recorrentes rapidamente faziam as contas se acumularem. A Consumer Reports e a JD Power classificavam regularmente esses SUVs no final da escala de confiabilidade. Problemas elétricos estavam por toda parte, de reguladores de janela defeituosos a módulos de controle com defeito. A Gnotsa recebeu inúmeras reclamações sobre desligamentos de motor, sistemas de combustível defeituosos e airbags que não acionavam em uma emergência. Os mecânicos evitam esses modelos porque o diagnóstico é extremamente demorado e os reparos são terrivelmente caros. Muitos clientes recusam o serviço assim que ouvem o orçamento. O valor de revenda desses SUVs cai drasticamente. Veículos que antes custavam cerca de 70.000 euros muitas vezes valem menos de 10.000 euros depois de apenas 10 anos. Mas, por mais desastrosos que esses modelos possam ser, o próximo veículo supera todos eles, um sedã de luxo tão complexo e caro que até mesmo mecânicos experientes preferem nem tocar nele com luvas. E em primeiro lugar está o Audi A8. No papel, uma obra-prima técnica, carroceria leve de alumínio, sofisticada tração integral 4 e um nível de luxo muito à frente de seu tempo. Mas pergunte a qualquer mecânico e você ouvirá que este carro é um pesadelo em um pacote luxuoso. A estrutura de alumínio que torna o A8 tão especial também é sua maldição. Até mesmo pequenos acidentes exigem ferramentas especiais e oficinas certificadas. Pequenos danos à carroceria podem facilmente custar 5.000 euros, e muitas oficinas simplesmente se recusam a fazer esse tipo de trabalho. As coisas não são melhores sob o capô. Os tensores da corrente de comando dos motores V8 são notórios por suas falhas. Como as correntes estão localizadas na parte traseira do motor, todo o bloco precisa ser removido, um reparo que pode custar entre 8.000 e 12.000 euros. A suspensão a ar também causa dores de cabeça regularmente, amortecedores, compressores e módulos de controle falham em um ritmo alarmante. Substituir um único canto pode custar mais de 1.500 euros, e se o sistema falhar completamente, o carro literalmente afunda. Afinal, a eletrônica lembra um labirinto de sensores, unidades de controle e fibras óticas. Um único módulo defeituoso pode paralisar vários sistemas e levar até mesmo técnicos experientes ao limite. Não é de se admirar que muitas oficinas se recusem a aceitar o A8. O Audi A8 pode parecer deslumbrante, mas para os mecânicos, é o poço de dinheiro definitivo, um poço de dinheiro que é melhor admirado de uma distância segura. Esses eram os veículos que até os melhores profissionais preferiam evitar, porque beleza nem sempre significa que o interior brilha tanto quanto a carroceria.